A mesa da cozinha, que um dia foi o epicentro de planos entusiasmados e risadas vibrantes, estava agora submersa sob uma onda de papel pardo e carimbos vermelhos que gritavam a urgência do desespero. O silêncio que pairava entre as paredes da casa não era aquele repouso reconfortante após um dia de trabalho, mas sim um vácuo ensurdecedor, denso de palavras não ditas e de uma angústia que parecia drenar a cor das cortinas e o brilho dos azulejos. Ana fitava a pilha de envelopes com uma expressão que oscilava entre o pavor e a exaustão profunda. Ali, diante dela, estava o registro minucioso da queda de uma família. O aluguel, atrasado há 2 longos meses, pairava como uma sentença de despejo iminente, enquanto a notificação amarela de corte de energia elétrica parecia pulsar sob a luz fraca da única lâmpada incandescente que restava no teto descascado e úmido. O cenário de crise não se limitava às contas bancárias. A decadência era emocional. Uma erosão lenta que começara nos bolsos e terminara por devorar a alma do lar. A casa agora cheirava a poeira acumulada e ao mofo da negligência forçada pela absoluta falta de recursos. Cada canto escuro parecia esconder um novo problema que não podia ser consertado. Carlos, sentado do outro lado da mesa, era a imagem viva dessa ruína interna. Seus ombros estavam caídos e sua coluna curvada como se carregasse o peso de todas as pedras do mundo. Ele olhava fixamente para o nada, com olhos que não viam mais o presente, mas apenas o fantasma de um futuro que ele acreditava ter perdido para sempre. Carlos representava a face mais dolorosa do fracasso masculino, a desistência completa diante da vida. Ana engoliu em seco, tentando encontrar em sua voz um vestígio de autoridade. Carlos, o dono do imóvel, ligou de novo. Ele disse que se não pagarmos ao menos uma parte até o fim da semana, teremos que sair. Ela buscava um diálogo, uma faísca de reação, mas Carlos sequer desviou o olhar da mancha de umidade na parede. Sua resposta veio carregada de uma frieza que gelou o sangue dela. Eu já tentei de tudo, Ana. Já bati em todas as portas, já pedi todos os prazos possíveis. Não há mais mágica para fazer. Estamos acabados. A voz dele era monocórdica, desprovida de qualquer esperança, o eco de alguém que já havia aceitado a derrota como seu novo e permanente estado civil, entregando os pontos antes mesmo do soar do gongo. O embate silencioso continuou por horas, mesmo depois que Carlos se retirou para o quarto, deixando Ana sozinha com a solidão da cozinha e a companhia amarga dos débitos. Na madrugada profunda, quando o mundo lá fora parecia ter parado de girar, ela permaneceu encarando as faturas sobre a madeira gasta. As lágrimas, que ela segurara com tanto esforço durante o dia, finalmente transbordaram e molharam o papel poroso dos avisos de cobrança, borrando os números pretos que tentavam ditar o seu fim. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo, pois histórias de superação real começam quando decidimos que o sofrimento não é o nosso destino final. Enxugando o rosto, Ana sentiu a autopiedade dar lugar a uma clareza cristalina e uma força que ela não imaginava possuir. No meio daquela escuridão, a inércia de Carlos tornou-se o catalisador de sua própria revolta. Ela percebeu que a desistência dele seria a ruína definitiva de ambos se ela também se permitisse afundar. Ana olhou para as próprias mãos, mãos que sabiam criar beleza onde outros só viam matéria bruta. A determinação absoluta começou a substituir a dor lancinante. Ela não aceitaria o despejo nem a escuridão de uma vida sem brilho. Levantou-se da mesa, guardou cada conta de forma organizada e fez uma promessa solene a si mesma, um pacto silencioso com o destino. Isso não vai ser o fim da minha história. Ela sabia que o dia seguinte exigiria uma coragem inédita e audaciosa. O que Ana planejou para o raiar do sol mudaria o rumo de suas vidas.
exigindo que ela enfrentasse a vergonha pública para provar que a dignidade humana é sempre muito maior que qualquer planilha de dívidas. O sol mal havia cruzado a linha do horizonte quando Ana já estava de pé, movendo-se com uma agilidade que o desespero costuma conceder aos que não têm mais nada a perder. O silêncio da casa, antes opressor e pesado, agora servia como um manto de privacidade para sua nova e silenciosa missão. Ela caminhou até o fundo da despensa, um canto esquecido onde a umidade começava a marcar as paredes, e retirou de lá uma velha caixa de madeira. Sob uma camada espessa de poeira e teias de aranha, repousavam sua antiga batedeira manual e algumas formas de metal que não viam a luz do dia há anos, antes de a vida se tornar uma sucessão de boletos vencidos e olhares de julgamento. Ana era conhecida na vizinhança pela delicadeza de seus doces artesanais, pequenas joias de açúcar e afeto que traziam conforto a quem as provasse. Com os últimos trocados que restavam escondidos no fundo de uma gaveta de meias, moedas que deveriam servir para o pão de amanhã, mas que agora seriam sementes de uma esperança incerta. Ela comprou o básico: 1 quilo de farinha, açúcar e um pouco de cacau. Enquanto o aroma do chocolate derretido começava a perfumar o ar saturado da cozinha, contrastando violentamente com o cheiro de mofo que impregnava as cortinas, Carlos surgiu no batente da porta. Ele arrastava os pés, com os olhos inchados e a barba por fazer, observando a cena com um olhar carregado de um ceticismo corrosivo. Para ele, ver Ana movendo-se com aquela energia renovada não era um sinal de esperança, mas uma afronta à sua própria resignação. Você realmente acredita que vender docinhos de porta em porta vai resolver o buraco em que estamos enfurnados? Ele perguntou, com uma risada seca e sem vida que soava como um estalo de galho seco no inverno. Carlos não era apenas um observador passivo da desgraça. Ele se tornara uma âncora emocional, um peso morto que tentava, inconscientemente, puxar Ana de volta para o oceano de apatia, onde ele próprio já se sentia confortável em se afogar. Ele temia que o esforço dela apenas ressaltasse sua própria incapacidade de prover. Ignorando o veneno contido nas palavras do marido, Ana terminou de embalar cuidadosamente cada unidade em pequenos papéis de seda que ela guardara de tempos melhores. O desafio seguinte, porém, exigia uma coragem que ela não tinha certeza de possuir, enfrentar o mundo exterior e a vergonha de sua nova condição. Ao cruzar o portão de casa, o peso da cesta em seus braços parecia menor do que o fardo da humilhação que tentava curvar suas costas. Bater na primeira porta foi um exercício de superação física. O primeiro não veio rápido, seco e acompanhado de um olhar de indiferença de uma vizinha que outrora a recebia para o café. Ela caminhou por horas sob um sol que começava a castigar a pele, ouvindo portões se fecharem e sentindo o gosto amargo da invisibilidade social. A cada rejeição, a voz de Carlos ecoava em sua mente como um mantra maligno, repetindo que aquilo era uma perda de tempo monumental. Foi quase ao final da tarde, quando as pernas já tremiam de cansaço e a garganta ardia de sede, que a primeira pequena vitória aconteceu. Uma senhora idosa, com olhos que pareciam ler a alma através das fachadas de dignidade, comprou não apenas mas 5 doces, comentando que o aroma a lembrara de sua própria infância. O som metálico das moedas e o toque áspero das notas, sendo entregues na mão de Ana, foi a música mais bela que ela ouvira em meses. Ao chegar em casa, ela não buscou o olhar de Carlos em busca de validação ou para provar que ele estava errado. Ela foi direto à agência de energia elétrica. Pagar aquela conta atrasada, ver o carimbo de recebido sobre o papel antes ameaçador, foi um ato simbólico de resistência pura. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, a luz da sala não parecia apenas iluminar os móveis gastos, mas sim um novo e estreito caminho rumo à liberdade.
Ana parou de esperar que Carlos se levantasse para que ela pudesse caminhar. Sua postura física mudou drasticamente. O queixo, antes encostado ao peito em sinal de submissão ao destino, agora buscava o horizonte com uma firmeza nova. Dias transformaram-se em semanas de uma rotina exaustiva, mas estranhamente gratificante. O boca a boca começou a funcionar a seu favor. As pessoas na vizinhança já não viam nela apenas a mulher da casa em ruínas, mas a artesã que trazia um pouco de doçura para os dias cinzentos de todos. O pequeno negócio ganhava tração, centavo por centavo, nota por nota guardada em uma caixa de sapatos escondida no alto do armário, longe dos olhos céticos de Carlos. Ele observava tudo de longe, alternando entre o desdém silencioso e uma ponta de surpresa que se recusava a admitir em voz alta. Contudo, a vida tem formas cruéis de testar a fibra daqueles que decidem lutar contra a correnteza. Em uma tarde de terça-feira, enquanto Ana organizava os lucros da semana para finalmente quitar uma parte significativa do aluguel atrasado, ela encontrou um envelope timbrado escondido sob o colchão de Carlos. Ao abrir o documento, suas mãos começaram a tremer e o ar pareceu faltar em seus pulmões. A dívida que ela acreditava estar combatendo com seus doces era apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo e sombrio. Carlos, em sua busca desesperada e desastrada por soluções mágicas no passado, havia feito empréstimos com agiotas que agora cobravam juros sobre juros. O valor total era uma cifra astronômica, uma montanha de números pretos que parecia engolir todo o esforço que ela fizera até ali. O suor frio escorreu por sua nuca enquanto ela percebia que, embora tivesse vencido algumas batalhas, a guerra pela sobrevivência de sua família estava apenas entrando em sua fase mais perigosa e incerta. Ela olhou para as próprias mãos, marcadas pelo trabalho, e depois para a porta do quarto onde Carlos dormia, sentindo que a verdade que acabara de descobrir mudaria tudo o que ela planejara para o futuro. Ana segurou aquele papel como se fosse uma brasa ardente. O pânico inicial, que ameaçava paralisar seus pulmões, foi lentamente substituído por uma frieza cortante. Ela não derramou uma lágrima sequer. O tempo de chorar havia ficado para trás, enterrado sob as cinzas de sua antiga passividade. Quando Carlos finalmente despertou e cambaleou até a cozinha, encontrou Ana sentada à mesa, o documento estendido diante dela como uma sentença ou um desafio. O silêncio que se seguiu foi o mais denso que já haviam compartilhado. Carlos desabou em uma cadeira, cobrindo o rosto com as mãos trêmulas, confessando entre soluços sufocados que o medo de decepcioná-la o fizera mergulhar naquele abismo de juros e ameaças perigosas de agiotas. Ana o observou por um longo tempo, não com desprezo, mas com uma clareza dolorosa da sobrevivência. Ela explicou que a dívida financeira era apenas um sintoma da falência da alma dele. Você desistiu de nós antes mesmo de tentarmos lutar, ela disse, sua voz firme como o aço temperado no fogo. Em vez de entregar-se ao desespero, Ana usou aquela revelação como o combustível para sua transformação. Ela não apenas continuou produzindo seus doces, ela os transformou em um símbolo de resistência. Ela bateu na porta de confeitarias maiores, propôs parcerias e passou noites em claro diante do fogão, enquanto Carlos, inicialmente por vergonha e depois por uma fagulha de inspiração, começou a assumir as tarefas que antes negligenciava. Ele passou a organizar as entregas e a enfrentar o mundo, recuperando sua dignidade. O ápice dessa jornada não veio com um grande prêmio, mas com o simples ato de entregar o último envelope pardo ao credor. O momento em que a última parcela da dívida foi quitada trouxe uma sensação física incrível, como se correntes invisíveis em seu peito tivessem sido subitamente rompidas. Ana sentiu seus pulmões se expandirem totalmente. O ar da casa, antes viciado pelo medo constante, agora carregava o frescor de uma manhã de primavera.
A mesa da cozinha, que por tanto tempo servira apenas como palco para cobranças, foi finalmente limpa. As manchas de café e as pilhas de boletos deram lugar a um caderno de novos projetos e a um vaso de flores frescas que Ana comprou com o lucro. A transformação do lar foi muito além da pintura nova nas paredes ou das contas pagas. Havia uma dignidade recuperada que brilhava nos olhos de ambos. Carlos, inspirado pela resiliência inabalável de sua esposa, levantou-se da letargia. Ele admitiu sua fraqueza e, com a orientação firme de Ana, voltou a buscar o próprio caminho, não mais como alguém que carrega o fardo do fracasso, mas como um homem que aprendeu o valor da persistência. Eles se reencontraram na ação, no suor do trabalho compartilhado e na honestidade de quem não tem mais segredos sombrios a esconder sob o colchão. Ana percebeu que a liberdade financeira que agora desfrutavam era apenas um reflexo da liberdade interna que ela conquistara naquela madrugada solitária. Ela havia aprendido que o deserto não é um lugar de residência, mas de passagem para o fortalecimento. A abundância que agora fluía para suas vidas era o resultado direto de uma decisão: a de nunca aceitar o não do destino como uma palavra final. A história deles, que quase terminou em uma tragédia de silêncios e miséria profunda, tornou-se um testemunho vivo de que a coragem de uma única pessoa pode alterar o curso de toda uma linhagem. Se você está enfrentando o seu próprio deserto financeiro ou emocional hoje, lembre-se da mesa de Ana. Lembre-se de que a luz só entra pelas rachaduras de quem se atreve a abrir as janelas. Não deixe que o medo de hoje roube a sua esperança de amanhã. Inscreva-se em nosso canal para mais histórias de superação. Curta este vídeo se ele tocou seu coração e comente sua experiência. Que esta narrativa seja a semente para o seu primeiro passo agora. Que a paz e a prosperidade habitem o seu lar, assim como agora habitam o de Ana e Carlos. A vitória não pertence aos que nunca falham, mas aos que nunca desistem de se levantar e lutar com fé.